Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje eu quero tratar com você daquele dia que você correu de um lado para o outro, realizou um monte de coisa, teve um monte de tarefa para ajudar outras pessoas, resolveu pendências e no final do dia você está exausta, sem energia, cansada mesmo, mas você tem uma sensação de que você não fez coisas muito importantes, que você apagou um monte de incêndio, tirou um monte de coisas da sua lista. Essas são as tarefas de ocupação. E a gente precisa olhar para elas com muita atenção, porque muitas vezes elas acabam tirando muito tempo da nossa semana e você precisa ter domínio de quanto tempo você dedica para essas tarefas, que são importantes, mas não estão diretamente ligadas aos objetivos que você quer alcançar na sua vida. Elas estão ligadas à manutenção de um equilíbrio e de uma ordem na sua semana. Vem comigo? Quando você está extremamente ligada às tarefas que são de ocupação, o que são essas tarefas? São as tarefas que são importantes. Elas determinam uma manutenção mínima de ordem na sua vida, mas elas não estão diretamente ligadas às metas que você estabeleceu para você. Vou te dar um exemplo. Arrumar a casa, pagar contas, ir ao mercado, ir a uma consulta médica, ajudar alguém a resolver um problema que não é necessariamente importante para você, mas aquela pessoa é importante para você. Então você auxilia, por exemplo, levando uma parte das compras ou resolvendo uma questão na rua, uma pessoa que não consegue fazer essa logística, às vezes é a sua família, pode ser a sua mãe, e aí você acaba tomando bastante tempo da sua semana para resolver essas tarefas que te tiram bastante energia. Elas não são tão importantes no senso de realização das metas que você estabeleceu para você no seu planejamento da rotina, mas elas têm que ser feitas. Essas são as tarefas de ocupação. A gente precisa olhar para elas de forma diferente que a gente olha para as tarefas de produção. Para isso a gente tem dois modos, né? É um modo produtivo, que esses são, por exemplo, ligados ao seu trabalho, ligados aos investimentos que vai fazer na parte de estudos, se a área de desenvolvimento intelectual é importante para você. Se a área de hobbies e lazer hoje é uma das suas metas e objetivos para ser desenvolvida, o tempo que você dedica para esse hobby e esse lazer pode ser considerado um tempo produtivo. Quando você está investindo, por exemplo, no seu relacionamento afetivo ou no relacionamento com a sua família, se isso é uma prioridade para você agora, esse também pode ser considerado um tempo produtivo. Quando a gente está falando das tarefas de ocupação, elas são tarefas que são importantes, mas elas não necessariamente te aproximam desse lugar aqui, que a gente acabou de falar, que são as prioridades nas áreas da sua vida. Mas elas mantêm você com uma qualidade de vida e uma ordem no seu dia a dia necessárias, então a gente não pode deixá-las para lá. Eu tento dizer para os meus mentorados, para as minhas alunas, que isso deve conter, ou seja, as tarefas de ocupação devem ocupar no máximo 20% do seu tempo produtivo da semana. Eu estou falando de cuidar da casa, de fazer compras e de fazer a comida, por exemplo. Se você, assim como eu, não tem ninguém para fazer isso para você precisa fazer isso semanalmente, você precisa olhar para a sua semana e falar, bom, quais são os intervalos de tempo da produção que eu vou dedicar para fazer esse tipo de coisa? E essas tarefas muitas vezes podem parecer que duram muito mais tempo do que elas precisam, porque elas te sugam tanta energia que você fica super cansado e aí no final das contas você fala, nossa, mas eu fiz tanta coisa e parece que nada foi tão importante assim. Eu quero que você olhe para essas tarefas como tarefas que são responsáveis pela manutenção do seu bem-estar. Então, ter uma casa organizada, por exemplo, pode não ser possível sempre, mas uma vez na semana para tentar manter uma ordem para os próximos 3, 4, 5 dias, pode ser muito útil na ativação do seu bem-estar. De você perceber o seu ambiente, por exemplo, como um ambiente ordenado. Um ambiente ordenado te auxilia no processo de modo de produção. Então, algumas vezes essas tarefas de ocupação vão ser necessárias, a grande maioria das vezes. Quando elas são necessárias, você tem que encaixar elas na sua rotina de modo que elas cheguem até 20%. Mas eu tenho certeza que tem muitas tarefas que você acaba fazendo porque você não consegue ou priorizar o seu tempo, ou seja, entender que essa tarefa pode ser delegada, que ela pode, por exemplo, ser eliminada. Tem algumas formas que você pode juntar duas tarefas em uma e economizar tempo aí. Então eu tô falando, por exemplo, da sua capacidade de dizer não. Quando algumas pessoas tentam te pedir coisas que você pode, por exemplo, ensiná-las a fazer. É uma forma diferente de investir esse tempo e não pegar e fazer, e drenar toda a sua energia e ficar super cansado. E veja, eu não tô falando para você negar ajuda a quem te pede ajuda, não é isso. Mas a forma como você executa essa tarefa é a melhor maneira possível? Você consegue delegar essa função? Você consegue eliminar essa tarefa? Olhe para essa tarefa e avalie se ela está te auxiliando a manter uma ordem de bem-estar. Vale a pena seguir investindo energia nesse aspecto?
Ou eu posso delegar isso para outra pessoa, dividir essa tarefa com alguém, ensinar uma outra pessoa a fazer isso para que ela possa fazer por mim. E aí você consegue não só um ganho de tempo que você possa produzir mais, ou muitas vezes um ganho de tempo que você possa descansar. Porque, de novo, a gente está falando de tarefas que consomem a nossa energia e o nosso tempo. E aí você tem que ser capaz de avaliar se esse tempo está sendo bem gasto e trazendo uma manutenção de ordem para a sua semana, para que você consiga se sentir bem, ter mais qualidade de vida, ou se aquilo está só te drenando. Então eu quero que você se perceba e entenda se essas tarefas podem ser delegadas ou eliminadas. Se não puderem, se elas tiverem que serem feitas, olhe para a sua semana, para a sua rotina, veja as brechas possíveis que você possa realizá-las de maneira mais produtiva. E consiga, por exemplo, juntar tarefas em uma, fazer blocos de tarefas, separar dias diferentes da semana, para que você não fique com essa sensação que você separa um dia para resolver pendências e você fica simplesmente esgotado, com essa sensação muito ruim de que você fez muita coisa, mas muitas coisas que não estavam alinhadas aos seus objetivos. Então lembra, as tarefas de ocupação são tarefas que podem ser importantes sim, principalmente se você conseguir enxergá-las como uma manutenção da ordem do bem-estar da sua vida para poder conseguir se manter produtiva para suas tarefas de produção. Caso não, reavalie. Avalie a possibilidade de você dizer não algumas vezes. Essa palavra pode ser muito difícil, mas a gente precisa de fato exercitar. E aí, quando eu estou falando de dizer não, pode ser através de delegar essa tarefa para alguém, pode ser através de ensinar outra pessoa a fazer aquela tarefa, fazer junto com você. Se você está totalmente sozinha nessa e você tem que dar conta de absolutamente tudo, estuda a sua rotina, divide essas tarefas em pequenos blocos para que você não drene tanta energia e consiga se manter conectada. Beleza? Eu não quero que você tenha mais essa sensação de eu estou apagando incêndio o tempo todo, estou muito cansada e não estou dando conta do meu tempo de produtividade. O tempo de produção ele é mais importante que o tempo de ocupação. O tempo de ocupação tem que ser visto como uma parte secundária para a gente se sentir bem, ter mais qualidade de vida. Então aplica isso, faz essa avaliação, tenta delegar, tenta eliminar algumas tarefas, tenta ser mais produtiva na execução delas, às vezes juntar duas em uma, dividir elas ao longo da sua semana e lembra que elas não podem ocupar mais que 20% da sua semana inteira de produção. Então, curte esse vídeo, encaminha para alguém que está precisando, essa amiga que está sempre apagando incêndio e está super cansada, para ela tentar avaliar melhor a rotina dela e aplicar esse conhecimento aqui, tá bom? Um beijo!